Beleza. Tá. Isso aqui nós já tínhamos visto. Eu já tinha visto, já deu tempo dessa digerida, né? Professor, Vale? aqui nessa. Só uma explicaçãozinha. Aqui nesse um sobre x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado. Como é que se faz essa situação aqui mesmo? Tá querendo falar, tá falando referente à soma. No caso, para chegar no x ao quadrado, Então, na parte de baixo ali, no caso. tu tem 1 mais y sobre x ao quadrado, né? Então, ó, esse bocejo. Então, o que acontece? Aqui o meu denominador é 1. Como é que eu faço com os denominadores? Eu multiplico os denominadores. 1 Tá. vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Agora, eu vou multiplicar nesse sentido. Tá? 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. 1 vezes y, y ao quadrado. Isso aqui. Isso? Tá, não. Essa eu entendi. Mas no caso, aí Vou ficou sair um lá em cima, né? daqui para cá? Isso, exatamente. Esse daí. Tá. Daqui para cá é a mesma coisa. Se eu tenho, por exemplo, 1 sobre 5 que divide 3. Como é que eu faço? 1 vezes 3 que divide 5. Mesma coisa. Então, 1 que Ah, divide 5 sobre 3. É a mesma coisa que 1 vezes 5, 3 quintos. Eu multiplico pelo inverso. Então, eu pego esta fração aqui e inverto ela. Ok? tá. Tá, beleza. Tá? Uhum. Obrigado. Nada. Beleza. Vamos adiante. Metindo. Bom, o que ficou para vocês? Essa derivada. Né? Então, como a gente já fez uma, a outra é mais simples, né? Por que ela é mais simples? Então, por que ela é mais simples? Porque eu estou fazendo... bom, isso aqui já foi o que a gente fez, tá? Tem um erro ali, né? Deixa eu ver. Volta para lá. Volta. Ah, sim. Agora que eu vi o erro. Deu. Aqui. Qual o probleminha aqui? Onde é que o professor se passou? Ele se passou aqui, né? A derivada é em relação a y, né? Esse foi o erro. Derivada em relação a y. A derivada em relação a y, nós já sabemos. Vocês fizeram isso devem ter feito isso na lista de exercício. Mas, enfim. O que acontece? É o mesmo esquema. Só que agora derivada em relação a y. Né? Então, se eu for derivar em relação a y, a derivada de y é 1 vezes x na menos 1. X na menos 1, né, é 1 sobre x. Repetindo o mesmo esquema, o que aconteceu? Vai ficar x ao quadrado que divide x, sobra apenas x. Ô, Tá? professor, Vale? assim, ó, quando se trata aí, nós estamos fazendo sobre y, né? Isso. Quando for em x lá no outro slide, aqui onde é que tem menos 1, tá em vermelho aqui, ó, onde é que tem menos 1, o senhor passou só o x para baixo, né? Executou o menos 1, porque lá tinha menos 1 vezes menos 1 y. Menos 1 y vezes x na menos 1. Isso. Aí o senhor passou só. Quando eu vou saber que eu não tenho que passar todo o conjunto, x e y, que está multiplicando os dois ali, quando eu vou saber que eu não tenho que passar todo o conjunto para baixo, entendeu? O expoente ele não compreende tanto x e y para passar os dois para baixo. Tá. Vamos ver o seguinte. Lá no outro slide, o que tu tinha? Tu tinha y sobre x ao quadrado, né? Com o sinal negativo na frente, né? Uhum. Então aqui tu tinha isso. Quando eu fiz isso, ficou o quê? Bom, isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa, não mudou nada. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu teria o quê? Eu tenho y sobre x ao quadrado, né? Então ficaria menos y sobre x ao quadrado. Esse x ao quadrado, ele simplificou com esse x ao quadrado. Sobrou o quê? Menos y.
Isso aqui. Não, mas não é aí, senhor, não é aí. Ali em cima, ali, ó. Ali Aqui? é derrom de θ sobre derrom de y igual a 1 sobre... Aí, exatamente, passou. Aqui na segunda linha. Na segunda linha de execução, aqui lá no final, lá. Qual? Y, Aqui? ali é. Onde é que tá o yx na menos 1 em vermelho? Aí, Ah, exatamente. o que tem aqui? Aí, quando lá na derivada de x, lá como o senhor estava fazendo na derivada de x, o senhor passou só o x para baixo, entendeu? Botou só o x para baixo e não pegou o conjunto yx ali, Ó, entendeu? se eu for fazer isso aqui, essa derivada em x. Se eu for fazer essa derivada em x, o que acontece? Vai ficar y menos 1 x na menos 2. Vai ficar menos x na menos x ao quadrado. Sobrou isso aqui. Isso aqui viria aqui. Se eu estou fazendo a derivada em y, eu tenho a mesma coisa. Eu vou fazer a derivada em y, isso aqui vai ficar x na menos 1. Vai ficar 1 vezes x na menos 1, que é 1 sobre x. Sim. Não, a minha dúvida não era nem questão de derivar nem nada, era só a movimentação do x para baixo, né? Sim, o x, quando tu tem um expoente negativo, ele sempre vai virar um denominador. Sim, mas daí eu queria saber por que só ele foi, não foi também o y, né? Então Porque essa é o a y dúvida. não tem expoente negativo, né? Tá, não, beleza. É isso aí que eu queria saber. É mais ou menos eu já sabia já o entendimento, é só para confirmar mesmo. Ah, sim. Tá. Beleza. Foi aqui. Então, nesse caso aqui, né? Opa, apaguei o que não era para apagar. Então, só para lembrar que aqui eu digitei Ctrl+C, Ctrl+V e não mudei ele. Aqui é Y, né? Então, o que aconteceu? Aqui, tá tudo certo aqui. Então, esse x ao quadrado que divide o x, sobrou só x. Então, só mudou aqui, ó. Olha só, muda pouca coisa. Faz a simplificação, x ao quadrado que divide x, sobra x. Tá. Bom, então, calculadas as derivadas de θ em relação a x e y, nós temos que agora fazer o seguinte. Vamos ver o que aconteceu. Né? Aqui, né, nós temos o seguinte. Quando eu calculei essa derivada aqui, essa derivada, essa aqui, e o resultado dela deu menos 0,049. É isso aqui. Esse 1 aqui, de onde é que vem? Esse 1, né? Esse 1 aqui, é esse valor aqui, né? Derivada em relação a x. Essa velocidade. Quando eu calculo agora esta derivada aqui, né? Quando eu calculo, vou pegar aqui. Quando eu calculo essa derivada aqui, eu estou pegando este valor aqui, né? Temos a continha, tarará, chegamos aqui. Veio para cá. Onde é que veio o 2? O 2 veio daqui, né? Coloquei tudo ali e fiz a continha, né? Deixa eu ver se tem algum efeito. Não, tem efeito. Certo? Vamos à interpretação disso aqui, né? O que acontece? Nós estamos calculando, nós estamos avaliando a velocidade angular, né? A velocidade que o ângulo está crescendo. Essa velocidade, crescendo ou diminuindo, né? Essa velocidade, ela está crescendo. Né? Ou seja, por que ela está crescendo? Porque a minha derivada ela é positiva. Né? A derivada é positiva. Mais? Quais outras considerações que a gente pode tirar aqui? Bom, aqui eu tenho a velocidade com que cresce o x, aqui eu tenho a velocidade com que cresce o y, né? E a interpretação final é então, que a velocidade angular, a velocidade com que cresce o θ, ela é positiva. Como eu estou medindo sempre em radianos, quando a gente está usando o cálculo, a gente está medindo em radianos, tudo é radianos. Então, essa velocidade é radianos por
minuto, né? Se eu botei segundo ali é por um lapso, mas é radiano por minuto, tá? Então, se eu botei... É que eu não consigo enxergar porque aqui do lado tá... Esse lado de cá tem... Enfim, tem a questão do zoom. Então, radiano por minuto, tá? Bom, então qual é a conclusão? Que nessas taxas de crescimento para x, para crescimento para y, o ângulo está crescendo, né? A velocidade angular está crescendo. Outra coisa que é interessante notar é que a velocidade angular tem relação a x, ou seja, se eu estou crescendo e só o x cresce, né? Se só o x cresce, o que acontece? O ângulo tende a ser menor, né? Ou seja, eu tenho um triângulo, né? Retângulo. Porque está tudo retinho. Se eu faço um outro triângulo, mas só com o x maior, né? Com o mesmo tamanho de y, o meu novo ângulo vai ser o quê? Vai ser menor, né? Ou seja, esse ângulo aqui é menor do que esse daqui. Ou seja, isso é esse sinal negativo. Então, se cresce só na direção de x, né, o meu θ é negativo. Agora, se ele só cresce na direção de y, o meu θ é positivo. É o que aconteceu aqui, né? Claramente. Tá? Beleza. Bom, vamos adiante. Vamos pegar um exercício, vamos... Ô, professor, só uma dúvida ali na última explicação que o senhor deu. Ali, só volta um slide. Ali onde o senhor falou que tem uma velocidade, aqui, ó, ali tem o 0,4918 vezes 1 e tem outro lá vezes 2. O que quer dizer? Segundo esses resultados, quer dizer que ele está crescendo muito mais em Y, né, que é vezes 2, do que em X. Ele cresce muito mais a pra velocidade cima em Y é maior do que em X, isso. Tá. Por isso que ele é positivo, porque a velocidade em Y é maior. Tá? Beleza. Aqui nós vamos fazer uma série de revisões e avançar um pouquinho. Tá? Então tá. Como nós esboçamos gráfico, né? Então ele está pedindo esboçar o gráfico de uma isoterma. Tá? No ponto menos 13,4, determine a temperatura. Determine a taxa de variação na direção das abscissas. Determine a taxa de variação na direção das ordenadas. E aí ele apresenta um vetor. Tá? Vamos chegar até o último item. Mas o item A, o item B, o item C e o item D, já temos condições de fazer as contas e interpretar. O item E, a gente vai começar a pensar nele. Bom, aqui... Vamos lá. Então, como é que eu vou esboçar curvas de nível? Né? Tem aquele aluno preocupado, professor, mas no dia que tiver uma prova ou um questionário maior, como é que eu vou esboçar a curva de nível? Eu não sei ainda como eu vou cobrar isso de ti. Tá? Em relação à prova, existe um fato bem interessante que eu tenho que dizer para vocês. Supondo que essa quarentena dure até junho. Obrigatoriamente, para fechar o grau A e grau B tem que ter uma prova presencial. E o grau C, obrigatoriamente, é presencial. Ou seja, nós vamos ter que nos ver lá na FTEC, ficar no grau B e no grau C. Tá? Até lá a gente descobre como vai ser. Enquanto ninguém sabe nada. E o grau A, azar do corona, então. O grau A é aquilo que eu disse. O grau A a gente vai fazendo os nossos questionários aqui. Tá? Aqui, fechar o grau A, vocês vão descobrir. Bom. Ok, surpresa. E vocês têm um questionário marcado para o início de maio, né? Vocês dão uma olhada na barrinha do Moodle, tem um videozinho lá que eu explico direitinho. Tá? Agora eu não lembro qual a data que vai fazer um questionário de tudo. Não lembro. Mas tem lá. Sem surpresa, né, professor? Sem surpresa. Vamos no arroz com feijão.
Vamos lá. O que acontece? Bom, vamos fazer as curvas de nível. Para fazer as curvas de nível é aquela história, né? Eu coloco o 4 no lugar do t. E aí, o que aconteceu? Se eu coloco 4 no lugar do t, vai ficar raiz de x mais y. Tá? Se eu elevo ao quadrado os dois lados, vai ficar 16 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Para que eu elevo ao quadrado os dois lados? Para que eu não precise mais tratar da raiz, né? Porque se eu faço a raiz elevada ao quadrado, manda ela embora. Tá? Então, por isso, sobrou x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Isso aqui é igual a 4. Se eu ponho t igual a 6, eu tenho y ao quadrado, x ao quadrado e y ao quadrado igual a 16. A mesma coisa. 6 ao quadrado, 36. E se eu ponho 8, eu vou ter essa equação aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 64. Quando eu faço isso no GeoGebra, me gerou estas 3 curvas de nível. Ou seja, elas estão com as respectivas cores. Então, igual a 8, essa curva de nível. Igual a 6, essa curva de nível. E t igual a 4, a curva de nível 3. O que nós percebemos? Que o centro, né, é o lugar onde está mais frio. Ou seja, lá no centro não tem calor, o calor praticamente não chega. A fonte está na borda. Né? Quanto mais longe do centro, mais quente está. Bom, vamos dar uma olhada mais no que acontece. Então, aqui está a minha curva de nível. Okay? As isotermas. Iso igual termas, temperatura. Isotemperaturas. Quer dizer o quê? Se uma formiguinha caminhar em cima da curva 8, essa curva em vermelho, eu estou caminhando em cima da curva em vermelho, ela não vai ter mudança de temperatura. Mas se ela deslizar um pouquinho, ela pode ter uma mudança de temperatura. Tá. No ponto 13 menos 4, determine a temperatura. Como é que vai fazer isso? Ora, x igual a 3, y igual a menos 4. Faça a continha. Raiz de 25, ou seja, 9 mais 16, 25. Raiz de 25, 5. Tá. Como é que eu vou localizar isso? Olha só o que acontece. Né? Qual era o ponto? Era o ponto 3. Era x3 e y menos 4. Então ao contrário. Eu já fiz bobagem aqui, né? Vamos só voltar aqui uma coisa. Ó, fiz bobagem, né? Qual era o ponto? Era 13 menos 4, né? Vamos apagar aqui. Ó. Vou apagar aqui e botar menos. Era menos. Deixa eu ver lá. É menos 13 e 4, tá? Ó, então, é menos 3. Ou melhor, aqui é 4 positivo e aqui é menos 3. Ou seja, se eu faço o contrário, né? Eu faço 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Isso aqui dá quanto? Isso aqui também vai me dar 5, né? Então, o nosso ponto aqui é... Nós vamos trabalhando com o ponto... Nosso ponto vai ser 4 e menos 3, tá? Não 3 e menos 4. Depois eu arrumo isso. Então, menos 13 e 4... Né? Ó, 4 para x e menos 3 para y. Nesse ponto, qual é a curva que está atingindo? Atingindo a curva de t igual a 5. Ó, repara, a curva aqui é a da temperatura 5. Ah, professor, mas como antes dava certo? Porque antes nós tínhamos escolhido qual ponto? Era o ponto 3 menos 4. Ó, onde é que está o 13 menos 4? 3 e menos 4, olha só. Qual é a temperatura do ponto 13 menos 4? 5. Nós fizemos a continha, né? Faz 4 menos 3, temperatura 5. 13 menos 4 também dá 5.
Né? Aqui só foi uma hora de marcar aqui o ponto que eu me troquei as coisas. Mas, o que a gente nota? Que tanto faz. Né? Ele vai dar exatamente em cima da circunferência, que a temperatura é 5. Tá? Beleza. Então, agora, determine a taxa de variação no ponto P. Né? Esse nosso ponto P, então, admitiu que era 4 positivo e menos 3. Tá? 4 positivo e menos 3. Professor, acho que está Vale. invertido aí. O menos 3 tem lugar no X. É menos 3, 4 Sim. positivo. Eu vou fazer como está lá. É que aqui só uma... Então, é menos 3, 4. Tá. Obrigado, Douglas. Só cuidem que no gráfico anterior eu troquei, tá? Mas a ideia é a mesma. Só volta aqui. Que nesse gráfico aqui, eu botei menos 3 e 4, ok, tá tudo certo. Só que nesse gráfico aqui eu troquei. O certo dessas retas é o 3 e menos 4, né? É aqui, ó. Tá? Mas aqui... Nossa, é só que muda do quadrante, né, professor? Isso. Tá? Ah, mudou o quadrante. É menos 13 e 4. É, contrário. Isso aí, alguém me lembrou certo. Menos 13 e 4. É menos 13 e 4. É aqui, menos 3. Ó, de novo deu aonde? Olha lá. Mesmo lugar. Tá? Aqui. Mas vamos continuar trabalhando com esse pontinho aqui, ó. Esse aqui é o ponto em questão. Tá. Beleza. Então, nesse ponto em questão, menos 3, 13. 4 e menos 3. 4 e menos 3. Nesse ponto em questão, o que acontece? Nós queremos calcular quem? Queremos calcular a derivada, né? Bom, na hora que eu for calcular a derivada, por que eu sei que é a derivada? Porque ele pede, determine a taxa de variação instantânea da temperatura, né, na direção do eixo das abscissas no ponto P. Tá? Né? Então, se eu quero calcular a taxa de variação da instantânea e eu vou assumir o meu ponto P como 3 e menos 4, né? Se eu for assumir como 3 e menos 4, eu vou ter, então, 3 para x e 5 embaixo, né? Então, lembrando, como é que eu obtive essa derivada? Para nós calcularmos essa derivada, a gente sempre vai ter que considerar a raiz quadrada, né, como uma potência fracionária. Certo? Sempre eu vou ter que considerar como uma potência fracionária. Sempre. Tá? Da mesma maneira, como é que eu vou calcular a derivada em y? A derivada em y é a mesma coisa. Né? Considerei como potência fracionária, ou seja, isso aqui vai escrever como, né? Vou escrever então como x ao quadrado mais y ao quadrado na 1/2. 1/2 veio para frente, x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos 1/2, vezes 2y. Esse 2 simplifica com esse 2, como esse 2 simplificou com esse 2. Portanto, né, ficou y sobre a raiz. O y vale menos 4, então ficou menos 4 quintos. Tá? Beleza. Então tá. A taxa de variação, ou seja, se eu caminhar, vamos ver o que ele está dizendo. No ponto em questão, né? No ponto em questão, ele está dizendo para mim o seguinte: se eu caminhar
né? Na direção se eu caminhar na direção de x, ou seja, se eu for na direção de x, a tendência é de crescimento. Ou seja, eu estou aqui no meu ponto e vou caminhar na direção de x, a tendência é de crescimento, porque ela deu um valor positivo, né? Ela deu o valor de 4/5. Tá? Se eu caminhar na direção de y, a tendência é de decrescimento. Isso aqui está meio que... A gente consegue enxergar isso porque, olha só. Qual é a curva de nível nesse ponto? A curva de nível aqui é 5. Né? Se eu caminhar na direção de x, eu vou para a curva de nível. Qual é a curva de nível? Eu vou para a curva de nível 6. Então, essa curva de nível aqui é a 6. Né? Essa aqui é a 5. Se eu caminhar para cima na direção de y, eu estou indo na direção de 4. Ou seja, a tendência nessa direção de y é diminuir. Né? Ou seja, a tendência nessa direção é que eu tenha uma derivada negativa. Tá? Então, é isso que a taxa de variação, aquelas derivadas estão dizendo para mim. Se eu caminhar na direção de x, né, a função está crescendo. Sempre aumentando a temperatura. Isso. Se eu caminho na direção de y, a minha função está decrescendo. Até o ponto A. Isso. Mas por que isso? Só para a gente olhar aqui. Por quê? Porque, né, a minha função, ou seja, aqui eu tenho um valor negativo. Então, esse valor negativo indica decrescimento, ou seja, eu estou caminhando para cima, mas eu estou indo para a direção de curvas de nível menor. Tá? Então, por mais que eu esteja indo para cima, né? Ó, Professor, ele está crescendo, né, em relação ao ponto -3 e para x menos 3 e y4, não é? Ou melhor, ao contrário. O ponto que a gente estava... Aqui eu marquei errado, mas o ponto certo é esse aqui, ó. A interpretação é a mesma. Depois eu vou postar certo. Tá? O ponto certo é esse aqui. Tá. Não, mas ele cresce mas em relação... A interpretação é a mesma. Ele cresce em relação a esse ponto, porque se ele tivesse em outro ponto desse mesmo diâmetro aí, verde, né, ele poderia ter outra atitude, né? Ele poderia se comportar de outra maneira, desse mesmo ponto lilás aí. Sim. A questão é que nós estamos olhando nas direções. Tá? Eu estou olhando o seguinte, ó, se eu estiver indo na direção de x, tá? Eu estou indo na direção de x, né? Ou seja, eu estou indo paralela ao eixo x, o que está crescendo. Crescendo. Agora, se eu for na direção do eixo y, nessa direção aqui, eu estou diminuindo. Bom, nesse ponto aqui, o que eu vejo? Se eu estou indo em relação à temperatura, né? Isso. A temperatura está diminuindo se eu for nessa direção. Se eu for na outra direção, a temperatura está... Nessa direção, ela está diminuindo, ou seja, menos. Ou seja, ela diminui porque a minha taxa é negativa. E nessa direção aqui, a minha taxa é positiva. Então, nessa direção, por ser taxa positiva, a minha temperatura cresce. Nesta direção aqui, por ser taxa negativa, a temperatura diminui. Então, eu estou em 5 e eu estou caminhando na direção do 4. Eu estou em 5 e estou caminhando na direção do 6. Tá? Então, aqui eu tenho a derivada em relação a y. Né? Ou seja, ela está caminhando para cima. Aqui eu tenho a derivada em relação a x. Ela está caminhando à direita. Tá? Essa é uma outra interpretação bem importante da derivada parcial, tanto em x quanto em y. Eu estou caminhando numa direção e eu estou caminhando na outra direção. E, professor, dessas duas análises, se nós traçarmos um vetor resultante dessas duas derivadas, a gente tem um crescimento de temperatura, né? Podemos chegar nessa interpretação também. Tu está pensando no resultante, sim.
A gente vai chegar nessa análise daqui um pouquinho. Ok. Tá? Não no resultante, mas olha só. Agora eu marquei certo, né? O professor às vezes dá umas rateadas feias. Tá, aqui marquei certo. O que acontece aqui? Ó, vamos pegar uma resultante. Se eu estou caminhando na direção da resultante, está dizendo para mim que ela é crescente, né? Eu não sei. Não sei se eu posso afirmar isso com tanta certeza, tá? Como é que eu vou dizer essa afirmação? Vou dizer assim, ó, olhando para cá eu não sei, mas como é que eu posso fazer essa conta? Está dizendo para mim que chegou no ponto que a gente quer chegar. Dizer sim, estamos crescendo ou não, não estamos crescendo, né? Repara que aqui eu peguei o vetor, né? Olha, aqui para quem não ainda fez geometria analítica, né? Não fez geometria analítica, lá nos quando a gente começa com notação vetorial, eu uso muito, basicamente eu uso o tempo todo essa notação. I mais 2J. O que é o I mais 2J? É a mesma coisa que eu escrever isso aqui. E 2. Então, o vetor 1 e 2 é a mesma coisa que o vetor I mais 2J. O que é o vetor I? O vetor I é a unidade na direção horizontal. O que é o vetor J? O vetor J é a unidade na direção vertical. Tá? Então, se eu estou com I mais 2J, eu estou aqui no ponto. Então, eu vou andar 1I. Então, aqui eu tenho 1I. Né? Quantos J's eu tenho? Eu tenho 2 J's. 2 J's. Então, eu tenho 1I e 2 J's. Tá? Muitas vezes vocês vão ver o I e o J. Às vezes, como os vídeos do Avagen não usa o I e o J. Eu acho uma pobreza bem tremenda. Né? Mas eu sempre vou usar, eu prefiro usar o IJ do que usar o 1 e 2, assim como ele está jogado aqui. Tá? Mas enfim, quem já fez geometria analítica, tá de boa. Quem não fez geometria analítica, acostume-se agora, né? Semestre que vem, espero vocês lá. Bom, enfim. Então tá, como ele vai crescer nessa direção? É isso, então, nós vamos começar a falar de um assunto que se chama derivada direcional. O que é a derivada direcional? Eu já começar a medir a taxa de variação na direção de vetores específicos. Né? Não vamos medir mais a taxa na direção de I, de J, de X e Y. Né? Ou seja, na direção de X e direção de Y. Vamos pegar essa taxa de variação e ver como está se comportando na direção de um vetor qualquer. Por exemplo, mais 2J. Tá, aqui toda uma historinha, né? O que acontece? Aqui está o I, aqui está o X e aqui está o J. Ou melhor, o Y. Né? Então, se eu tenho uma reta que corta, né? Corta a minha superfície numa determinada direção, né? Deixa eu ver uma coisa se tem uma reta aqui, não. Não botei reta. Se corta numa determinada direção e essa direção ela não é paralela nem a x nem a y, né? Então eu tenho aqui novamente uma declividade. Se eu tenho declividade, eu tenho reta tangente. Se eu tenho reta tangente, eu tenho derivada, né? E então eu estou tendo um crescimento, eu estou tendo uma variação de função que não é nem paralelo a x nem paralelo a y. Tá? Então, novamente aqui tem um outro gráfico que tenta ilustrar essa ideia. Eu estou fazendo um corte. Agora, esse corte não é paralelo a y, não é paralelo a x. Então, ele gerou uma curva e aí então eu tenho uma declividade. Né? Essa declividade é medida então por uma derivada que não é paralela a x e não é paralela a y. Né? Essa derivada que não é paralela a x nem paralela a y, ela é chamada então de derivada direcional. Tá?
Bom, então, quando nós queremos a derivada na direção do vetor i, ou seja, a direção de i, nós temos a derivada em x. Quando eu estou calculando a derivada na direção de j, eu tenho a derivada em y. E quando eu tenho a derivada numa direção qualquer, né? Se eu tenho a derivada numa direção qualquer, eu tenho que ter uma combinação de x e de y. É dada por essa formuleta aqui. Ó. Porra! Tá? Essa formuleta aqui, a gente poderia debater um pouco mais ela, mas eu não vou entrar nos méritos dela, apesar de que o slide está explicando como eu chego nela de forma bem sucinta, né? Que é usando a regra da cadeia que a gente viu anteriormente. Mas eu não vou entrar nesses méritos, né? O que acontece? Para calcular a derivada, ela não é paralela nem a x nem a y, né? A gente vai precisar combinar, né? Combinar a derivada em x com uma componente do vetor em x. Combinar a derivada em y com uma componente do vetor em y. E quem é esse usão? Esse usão é dado por essa fórmula. Quem é esse usão? É dado por essa fórmula. O que é essa barrinha? Essa barrinha é o nosso módulo. Quem fez geometria analítica vai dizer para mim, professor, isso é o versor do vetor. Sim, é o versor. Né? É a raiz quadrada, que é ela que vai embaixo. Exatamente, né? A raiz quadrada é aquela que vai embaixo. Certo? Bom, a nossa segunda live está terminando. Tá? Nós vamos então retornar às 21h15. 21h15 a gente retorna para continuar vendo essa história aqui. Certo? Então tá, pessoal. Espero vocês. 21h15. Falou? Vamos tomar mais uma aguinha. Dar uma descansadinha. Né? Agora eu não deixei nenhum exercício. Ok? 21h15. Até. Vamos lá.